Nós vamos hoje começar a estudar um livro bíblico do Antigo Testamento. Bom, é um livro que eu creio tem muito a ensinar para nós, principalmente a respeito da soberania de Deus, do controle de Deus sobre a história de cada pessoa. Eu gostaria de pedir que os irmãos da escola abrissem as suas Bíblias no Antigo Testamento. Nós vamos juntos estudar o livro de Ruth. Com certeza a gente vai conseguir estudar o livro de hoje, mas nós vamos estudar, começar hoje a estudar o livro de Ruth. Desde já, digo aos irmãos que o livro de Ruth ele vai apresentar aí o contexto onde nós temos Deus sendo fiel ao seu povo e fiel ao seu Deus. Deus fiel ao seu povo e o povo fiel a Deus. Poucas pessoas eram leais ao Senhor na época em que o livro de Ruth foi escrito. Bom, então vou convidar você a ler sua Bíblia lá no livro de Ruth. E nós vamos fazer a leitura do capítulo 1 inteiro agora, tá bom? Eu gostaria de pedir para que uma pessoa com uma voz bem potente, uma pessoa destemida, viesse aqui à frente e fazer a leitura do capítulo 10. Vem aqui, meu amigo, por favor. Destemida não. E nós vamos acompanhar as nossas Bíblias, tá bom? Você acompanha a leitura do capítulo 1 de Ruth aí na sua Bíblia. Por favor, Moisés. Nos dias em que os juízes governavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar no país de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque, e sua mulher Noemi, e seus 2 filhos se chamavam Malo e Quilion, eram lepradeiros de Belém de Judá. Tendo entrado no país de Moabe, ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Uma destas se chamava Orfa e a outra Ruth, e moraram ali quase 10 anos. E morreram também os 2, Malo e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras para voltar do país de Moabe, porquanto nessa terra tinha ouvido que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estava, e com ela as 2 noras, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco a benevolência, como vós o fizestes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. Quando as beijou, porém, levantaram a voz e choraram. E disseram: certamente voltaremos contigo para o teu povo. Noemi, porém, respondeu: voltai, meus filhos, porque ireis comigo? Tenho ainda filhos no meu ventre, para que vos viessem a ser maridos. Voltai, filhas minhas, ide-vos, porque já sou velha demais para me casar, ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ainda que esta noite tivesse marido e ainda viesse a ter filhos. Esperávamos, e eis,
até que viessem a ser grandes. Detervou-se-eis por ele, sem tomar marido. Não, filhas minhas, porque mais amargo me é a mim do que a vós mesmos, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a voz, e tomaram e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse Noemi: eis que tua concunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também tu após a tua concunhada. Respondeu, porém, Ruth: não me insistes a que te abandone e deixe de seguir. Porque ainda quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. E o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que eu morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Assim me faça o Senhor, e outro tanto, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou-lhe de falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, ao entrarem em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: é essa, porventura, Noemi? Ela, porém, lhe respondeu: não me chameis Noemi, chamai Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Cheia a partir, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamais Noemi, visto que o Senhor testemunhou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que veio do país de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Obrigado, 10. Muito bem, pessoal. Nós temos aí o capítulo 1, para relembrar um pouquinho da história, tá? Dessas que são aí as personagens principais do livro, né? Noemi, Ruth. E para a gente então começar a estudar um pouquinho esse livro, versículo 1, capítulo 1, eu pedi que você permaneça o tempo todo aí com a sua Bíblia aberta, tá bom? Ou ligada. Se acabar a bateria, aí você aprende o que trazer papel, então, ou carregar para a igreja, né? Mas fica aí com a sua Bíblia ligada, aberta. Ele começa o livro, então, dizendo o seguinte: que aconteceu que nos dias que os juízes julgavam, houve fome sobre a terra. Ele está colocando um contexto onde o livro vai, onde essa história ela vai se passar. O contexto dessa história é um contexto que apresenta o período do livro de Juízes. O livro de Ruth aconteceu dentro do período histórico onde os juízes julgavam sobre a terra, tá? Quem lembra de alguns juízes aí? Sansão foi um juiz, outro juiz. Eude. Débora, vai, outros juízes. Quem lembra do Jair? Quem lembra do Jair, né? Coitado do Jair. Estava lá, foi juiz também. E tinha de Sansão, né? Baraque. Lembra desses camaradas? Principalmente de Sansão, né? No período que esses homens eram levantados por Deus para julgar sobre a terra, e não sobre toda a terra, mas que terra que ele está falando aqui? Qual é a terra que ele está falando especificamente? Está falando de um grupo de povo aqui. Os juízes julgavam sobre uma nação, sobre o povo de que nação? Israel, muito bem, o povo de Israel, tá bom? Então ele está colocando o livro de Ruth dentro de um período histórico que é anterior ao que ele está escrevendo o livro. Quem está escrevendo esse livro, está escrevendo o livro aproximadamente uns 100 anos depois da história que aconteceu. Ele está registrando uma história que aconteceu no passado, tá? E que aconteceu no período então dos juízes. Para que fique mais fácil da gente entender os
desdobramentos, tudo que vai acontecer aqui no livro de Ruth, a gente precisa entender bem o contexto em que ela estava vivendo. Então, que é o contexto dos juízes. Volta a sua Bíblia aí uma página, Juízes, capítulo 21, versículo 25. Como que era o período dos juízes? Quem lê pra gente? Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Exatamente, obrigado, Lucas. Então, na época dos juízes, a época dos juízes era definida como um período onde não tinha um rei liderando o povo e cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Irmãos, o período de juízes é um período que vem depois do período de Josué, das conquistas da terra prometida. Os irmãos se lembram de alguns milagres que Deus fez enquanto o povo estava conquistando a terra prometida? Quem se lembra de algum milagre? Levanta a mão e fala. Você não lembra de nenhum milagre que Deus fez para o povo conquistar a terra prometida? Bia, por favor. Antes ali, né, na verdade, ele fazia chover pão, né, do céu, no período que estava no deserto. Depois disso ele vai, é um milagre. Depois disso o povo então vai começar a conquistar a terra prometida, depois dos 40 anos no deserto. E aí o que Deus faz para que o povo conquistasse algumas cidades ali? Antes disso ele abriu o Mar Vermelho. Agora no período das conquistas ele abriu outra coisa. O que ele abriu? O que ele fez parar ali? O Rio Jordão. Exatamente, com Josué, lembra? Eles passaram o Rio Jordão também a seco, para mostrar para o povo, olha, assim como eu estava com Moisés, eu estou com esse líder novo aí, com Josué. Que mais que Deus fez ali de milagre? Milagre! Deus do céu! Vocês estão falando tudo coisa anterior ao período das conquistas. Vocês estão falando do período de Moisés, o período que o povo estava como escravo sendo libertado. Quando o povo começa a conquistar algumas cidades na Palestina, derrubou as muralhas de Jericó. Muito obrigado, meu. Derrubou as muralhas de Jericó. Por que Deus derrubou as muralhas de Jericó? Obrigado, Bia. Do povo errado. Porque a nação de Israel era uma nação nova. Era uma nação que não tinha armas, não era uma nação habilitada para a guerra. Deus então faz um milagre, derruba uma muralha gigante, e ali Deus já destrói todos os soldados de Jericó, e o povo entra lá e conquista o que estava, os despojos da terra, o povo conquista aquela região. Então, o período anterior ao período dos juízes é um período onde o povo está começando a conquistar a terra prometida. E o povo vê Deus fazendo milagres para que eles conseguissem ter a vitória. Bom, quem era o líder do período das conquistas? Josué, exatamente. Então Josué é o sucessor de quem? Moisés. Vocês falaram muito sobre o período de Moisés. Depois de Moisés, no deserto, então o novo líder é Josué. Josué começa a conquistar as cidades, o território que Deus havia prometido no povo de Israel. O livro de Juízes, então, é um livro que narra os acontecimentos depois da morte de Josué. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 1, por favor. Juízes, capítulo 1. Versículo 1. Quem pode ler, por favor? Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Obrigado, Bia. Então, esse livro, o livro de Juízes,
Ele é um livro que narra um período histórico que acontece depois da morte de Josué. Moisés havia deixado um líder para o povo. Quem era esse líder? O próprio Josué. Porém, Josué não deixou nenhum líder para o povo. E quando ele morre, o povo tem que consultar a Deus. Deus, qual das tribos deve sair para a guerra agora, para continuar conquistando as cidades que faltam? E aí Deus vai começar ali conversar com o povo e acontece todos os desdobramentos do livro. Ruth, o livro de Ruth, ele está dentro desse período então dos juízes, um período onde não havia um líder, um período onde não havia um rei, uma liderança sobre a nação de Israel. E aí qual que é a conclusão do autor do livro de Juízes? Juízes 21, 25. Não havia rei, então cada um fazia o que era certo perante o Senhor. É isso que ele coloca lá? Mas espera aí. Ele está falando lá, Juízes 21, 25. Naqueles tempos não havia rei, cada um fazia o que era certo perante os seus próprios olhos. Ele está falando de um povo que conhecia Deus. Conhecia. Esse período desse livro de Juízes, ele narra aproximadamente uns 330 anos de história. Mas os primeiros grupos do livro de Juízes, depois da morte de Josué, ainda era um povo que tinha visto Deus derrubar as muralhas de Jericó. Ainda tinham jovens lá que quando Josué morreu eram adultos e viam Deus derrubar as muralhas de Jericó. Atravessaram a seca o rio Jordão. Então era um povo que conhecia Deus, que sabia que Deus existia, que sabia os decretos de Deus, mas era um povo que decidiu fazer o que era certo aos olhos de quem? De Deus ou dos seus próprios olhos? Dos seus próprios olhos. O livro de Ruth, ele acontece nesse contexto, onde as pessoas, o povo de Deus, decide na cara dura não viver de acordo com os padrões de Deus, mas viver de acordo com um padrão que eu acho certo aos meus próprios olhos. E aqui a gente já encontra uma similaridade muito grande com os nossos dias, porque nós vivemos um período da história onde parece que não há a nação de Israel como povo de Deus, mas o mundo em que nós vivemos, cada um está querendo viver de acordo com os seus próprios padrões, mesmo dentro da igreja. Há igrejas que já estão abrindo mão de vários princípios bíblicos, várias ordens de Deus, porque o povo quer viver de acordo com a sua própria decisão. Então eu quero ser gay. Eu quero ser de Deus, mas eu quero ser gay também. Então eu vou mudar a Bíblia. Eu vou viver de acordo com o que eu acho certo. Ou eu quero viver uma vida sossegada e ir na igreja de vez em quando. Então eu não preciso ir na igreja no domingo. Eu posso estar comendo pipoca em casa com a minha família. E aí quando eu quiser eu vou na igreja. Isso tudo são coisas que têm acontecido. Tem sido pregado em público isso. O Cacau viu isso outro dia, um pastor falando isso. Ó, você não precisa ir na igreja de domingo. Fica em casa comendo pipoca se você quiser. Faça o que é mais agradável aos seus próprios olhos. É assim que o povo vivia nessa época. E é assim que o mundo vive hoje. Cada um faz o que acha certo aos seus próprios olhos. E essa maldição tem entrado inclusive na igreja também. A própria igreja já tem lutado contra fazer o que é certo aos olhos de Deus e buscado fazer o que é certo aos seus próprios olhos, tá bom? Então, irmãos, é um contexto que traz algumas lições importantes para mim e para você sobre como nós lidamos com o mundo à nossa volta e como nós vemos Deus agir mesmo no contexto ruim igual esse daqui que Ruth viveu, tá? Muito bem, então, no dia que os juízes julgavam sobre a terra, só mais um pouquinho aí do contexto do período dos juízes. O povo, então, de Deus não buscava Deus nesse período. Eu estou falando do livro de Juízes, porque o livro de Ruth está ali dentro, em algum momento histórico, e eu entendo um pouquinho que pode ser que faça parte do período do próprio juiz
Jair, tá? Ali quase no fim, já na metade final do período de Juízes, mais ou menos ano 1100 antes de Jesus Cristo. Muito bem, o livro de Ruth está ali, jogado dentro do período histórico de Juízes. Era um período então onde o povo de Israel não buscava a Deus e não fazia o que era certo aos olhos de Deus. É nesse período que o livro de Ruth acontece. Outra característica desse povo: o povo se deixou influenciar pelos seus vizinhos pagãos. Se você continuar lendo aí Juízes capítulo 1, a gente não vai fazer isso, mas Deus, nós vamos ler a partir do versículo 18, se não me engano, 19. Deus havia dado uma ordem direta para o povo: quando vocês entrarem na terra, vocês não deixem ninguém sobreviver, destruam todos os seus inimigos. E logo depois da morte de Josué, o povo já começa a desobedecer a Deus. O povo já começa a permitir que algumas nações ficassem vivas. Bom, vamos ver lá, porque abre lá para o Juízes capítulo 1. É importante nós vermos um pouquinho dessa rebelião declarada do povo aí contra Deus. Juízes capítulo 1. Versículo 19. Eu já havia mandado que o povo destruísse todos os inimigos, que o povo não deixasse ninguém sobreviver. Esteve o Senhor com Judá, com o clã de Judá, a tribo de Judá. E este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Aqui é a primeira desobediência declarada do povo. Deus falou: vocês vão conquistar a cidade já para vocês destruírem os inimigos. E Deus já havia explicado por que eles tinham que matar os inimigos, para que aqueles inimigos não influenciassem o povo de Israel para as práticas idólatras. E o povo aqui, depois de Josué, já começa a desobedecer a Deus. Vários desses povos, Deus também já tinha prometido que iria julgá-los e destruí-los por alguma maldade que eles haviam feito no passado. O que eles faziam no presente? Alguns desses povos aqui, alguns desses povos adoravam deuses e o culto deles era, por exemplo, sacrificando crianças. E Deus decreta uma sentença contra alguns desses povos, dizendo: olha, vocês vão ser totalmente destruídos. E Deus queria usar o seu povo para destruir esse povo aqui. Então Judá não expulsou os moradores do vale. Versículo 21, versículo 20. E como Moisés dissera, deram Hebron a Caleb, e este expulsou dali os 3 filhos de Aná. Versículo 21. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até os dias de hoje, até o dia que o livro foi escrito, de Juízes. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. A casa de José enviou homens para espiar Betel, cujo nome dantes era Luz. Vendo os espias um homem que saía da cidade, disseram: mostra-nos a entrada da cidade, usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada, porém aquele homem e toda a sua família deixaram ir. Então se foi ele à terra dos heteus e edificou uma cidade, lhe chamou Luz, este é o lugar até o dia de hoje. Versículo 27. Manassés, outra tribo, não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Taná, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas as suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na sua terra. Versículo 29. Efraim, a
tribo de Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gezer. Zebulon não expulsou os habitantes de Trom. Aser não expulsou os habitantes de Jacó. E assim ele vai continuar dizendo, tribo por tribo. Eles não expulsaram os inimigos. Eles não derrotaram e não expulsaram os inimigos. Depois que Josué então morre, as tribos que eram o povo de Deus, as tribos de Israel, elas continuam conquistando a terra prometida, só que elas deixam de obedecer a Deus e elas não expulsam os habitantes da terra. Isso vai trazer sérias consequências para o povo. Capítulo 2, versículo 1 de Juízes. Subiu o anjo do Senhor a Gilgal, de Gilgal a Boquim, disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob o juramento havia prometido a vossos pais. O anjo do Senhor aqui provavelmente é o próprio Senhor Jesus Cristo, uma cristofania, uma aparição de Jesus Cristo, falando com o povo de Israel. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Vocês, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribarei os seus altares. Contudo, vocês não obedeceram a minha voz. Ele está dizendo, quando eu disse para vocês conquistarem a terra prometida, eu mandei vocês expulsarem os inimigos dali, e vocês não obedeceram a minha voz. Esse povo para quem o anjo do Senhor está falando, é um povo então que sabia das ordens de Deus, é um povo que tinha visto os milagres de Deus, por exemplo ali o Rio Jordão, as muralhas de Jericó caindo. É um povo que sabia das ordens de Deus e decidiu não obedecer às ordens de Deus. Que é isso que vocês fizeram? Versículo 3: pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós. Antes, a partir de agora, vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Os deuses desses povos que vocês não expulsaram, agora eles vão ser armadilhas para vocês. Esses povos que vocês não expulsaram, eu também não vou expulsar. A partir de agora vocês vão ter que viver na terra que eu prometi, junto com povos inimigos. A terra era para ser só sua, mas vocês não desobedeceram, e agora vocês vão ter que conviver com o inimigo. Os deuses dele vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras, a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram este lugar de Boquim, e sacrificaram ali o Senhor. O povo entendeu a besteira que havia feito. O povo entendeu a grande tolice que havia feito em desobedecer a Deus. Talvez porque viu que no versículo 19, Judá viu que o povo das montanhas era um povo que sabia mexer com ferro. Eles tinham armas de ferro, eles tinham carruagens de ferro. E aí talvez o povo de Judá olhou para aquilo e falou assim: bom, nós não temos armas, nós não sabemos produzir armas, então vamos poupar a vida desses aqui, e nós vamos fazer com que eles trabalhem como escravos para nós, produzindo armas para nós. E o povo começa a colocar a sua confiança então nos despojos, nos tesouros, na manufatura dos escravos ali, no trabalho do escravagista. E aí Deus falou: olha, vocês desobedeceram a minha ordem é na dieta, expulsem os habitantes. E alguns desses habitantes Deus havia dito: matem todos, e outros ele havia dito: expulsem, e o povo não obedeceu. Então o anjo do Senhor falou: a partir de agora vocês vão viver numa terra com os seus inimigos, eu não vou tirar eles daí. Não adianta vocês pedirem, eu não vou tirar. E os deuses dele vão servir de armadilha para vocês. Eles vão testar a fidelidade de vocês. Então o contexto de Juízes, meu irmão, minha irmã, acontece nesse período. Um período onde o povo sabia as ordens de Deus, o povo sabia a vontade de Deus, e o povo decidiu desobedecer a Deus. Tá? Se deixou influenciar pelos seus vizinhos pagãos, entregaram seus prazeres no mundo. O povo decidiu realmente viver de acordo com os seus então vizinhos pagãos,
O próprio Sansão é um excelente exemplo disso, né? Sansão era um cara extremamente fiel ao seu próprio desejo pessoal. O cara cercado de mulheres, bebendo todas, desobedecendo a Deus a cara dura. E ele era o homem que Deus tinha preparado para servir e libertar o povo. Então, o contexto do período de juízo é um período onde os servos de Deus vivem de acordo com os seus desejos. Eles não obedecem a Deus. Envolvem-se com idolatria. O centro do terreiro de Umbanda do período era na casa do pai de Gideão. Gideão foi um dos juízes. E todos os povos vizinhos, eles iam até a casa de um israelita, de um judeu, para adorar o Deus pagão. O pai de Gideão era o chefe do terreiro, era um homem que ia contra totalmente os princípios de Deus. E provavelmente o pai de Gideão ouviu muito sobre Deus, sabia o que Deus havia feito, mas ele decidiu servir ao ídolo. E ele levava toda a nação de Israel e até os vizinhos. Ele levava esses vizinhos também a adorar alguns ídolos. Por vários momentos o povo se entregou então à idolatria. Casamento misto. Deus já havia dito para o povo de Israel: vocês não podem tomar as mulheres desses povos como suas esposas, porque elas vão te afastar de mim. Mas o problema é que elas eram bonitas, aí os rapazes se casavam com elas, eles não estavam nem aí para a ordem do Senhor. Então esse é um contexto onde Deus envia constantemente juízo contra o seu povo, tá? Período de juízo, o período onde encontra-se o livro de Ruth, é um período conhecido como um período de ciclos de falhas. O povo está constantemente falhando perante Deus. O povo tem um momento então de tranquilidade, sossego, e aí começa então a safadeza. Porque eu esqueço de Deus, eu começo a fazer o que é certo aos meus olhos, então eu começo a me entregar aos prazeres. E aí, por consequência da safadeza, Deus envia julgamento, Deus envia servidão. Alguma nação dessas que eles deixaram ficar vivas, Deus levantava alguma dessas nações para oprimir Israel na terra prometida. Agora você vai ter que pegar metade da sua colheita e dar para a gente, senão a gente mata vocês. E aí aquela terra prometida que manava leite e mel, aquela abundância de fartura, aquela fartura de comida, eles não podiam ficar com aquilo. Eles tinham que entregar para alguma nação que era mais forte que eles, que Deus havia deixado lá para castigá-los. E aí então o povo suplicava a Deus, pedia perdão a Deus, e Deus enviava um Salvador, um juiz, um libertador. E aí esse juiz libertava o povo da opressão, libertava o povo dos inimigos, salvava o povo. E então começava um novo período de paz e tranquilidade para Israel, que consequentemente se tornava um período de a médio prazo safadeza. De novo o povo começava a pecar. E aí de novo Deus castigava o povo, e de novo o povo pedia perdão, e de novo Deus enviava um libertador. Esse libertador salvava o povo, e de novo o povo ficava sossegado. E por ficar sossegado, de novo o povo começava a pecar. E aí Deus enviava de novo. Durante 7 vezes a gente vê isso acontecendo no período de juízo. De novo nós temos uma similaridade com os nossos dias. Quantas pessoas vivem um relacionamento com Deus assim? Quando está tudo bem, eu começo a me afastar de Deus. E aí Deus bondosamente começa a me mostrar que eu estou errado, e as coisas começam a dar errado na minha vida, e eu volto para Deus, me arrependo, peço perdão, fico bem com Ele de novo. E aí quando está tudo muito bem, eu começo a me afastar dele. Nós temos uma característica muito parecida com o povo de Israel nesse período de juízo. Sabe por quê? Muitas vezes porque nós não temos um juiz entre nós, um rei entre nós. Nós temos um pastor, um líder que nos dá conselhos, um líder que nos dá direções, mas ele não é meu rei. Ele não vai me matar se eu desobedecer. O juiz era assim, o rei era assim: olha, você está afastando o povo de Deus, então eu vou tirar a sua vida para que você não contamine o grupo.
Então, porque nós não temos uma figura ali de autoridade, inclusive para ceifar a minha vida, se eu estiver pecando, eu acabo demandando no pecado. E aí eu só me arrependo quando Deus pesa a mão sobre a minha vida. E eu volto, choro, peço perdão, peço ajuda para a igreja. Fizer a pouco, depois de alguns meses, começo a me afastar de novo. E a gente vive nesse ciclo assim. Israel vivia nesse tipo de relacionamento com Deus. Agora, Israel vivia nesse relacionamento com Deus, porque o contexto de Israel nesse período também era o contexto das alianças. Deus já havia feito alianças com o povo. E nós temos pelo menos duas alianças vigorando aqui. A aliança abraâmica, que Deus era uma aliança incondicional. Deus havia prometido para Israel que faria da descendência de Abraão uma grande nação para abençoar todos os povos. Mas nós temos também valendo a aliança mosaica, que era uma aliança condicional. É uma aliança mais ou menos assim: se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados. Se vocês me desobedecerem, vocês serão amaldiçoados. Essa é uma aliança que valia para o povo de Israel naquela época. Então, toda vez que nós vemos o povo desobedecendo, a gente precisa lembrar: olha, é Deus pesando a mão, porque ele prometeu isso para o povo. Se o povo desobedecesse, ele ia pesar a mão. Então, nós não podemos pensar que Deus é malvado. Não, ele está sendo bom, ele está cumprindo a promessa dele. Se vocês me desobedecerem, vocês serão amaldiçoados. Toda vez que o povo desobedecia, Deus pesava a mão sobre a nação de Israel. Tá, irmãos? Então, esse é o contexto do livro de Ruth. Vamos então voltar para o livro de Ruth. O autor, irmãos, do livro de Ruth, ele vai usar um recurso literário aí de ironia, tá? Algumas coisas que ele vai escrever fazem sentido para um judeu. Para nós não faz tanto sentido, mas para um judeu faz muito sentido. E há uma certa ironia aqui, tá bom? Vou explicar para vocês. Versículo 1. Aconteceu que nos dias então de Juízes, nesse período histórico, onde o povo desobedecia a Deus, Deus pesava a mão, Deus enviava o libertador, salvava o povo ficava bem, voltava a pecar. Nesse período onde cada um fazia o que era certo aos seus olhos, onde ninguém queria obedecer a Deus, houve fome sobre a terra. Provavelmente isso aqui foi um dos momentos onde Deus pesou a mão sobre a nação de Israel. Olha, vocês estão me desobedecendo, então agora vocês vão passar fome. Houve fome sobre a terra, que foi um homem de Belém de Judá morar com um estrangeiro nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. O que significa, qual é o significado da palavra Belém? Casa do pão. Belém significa casa do pão. E o que ele está dizendo aqui no versículo 1? Aconteceu que nos dias de Juízes faltou pão na casa do pão. Para um judeu, ele vai ler isso aqui e vai achar isso. Como assim? Faltou pão na casa do pão? Que engraçado, interessante. Está chamando a atenção do judeu aqui para ler o livro. Ó, presta atenção que esse livro é interessante para você. E uma coisa que acabou se tornando comum, vários homens, várias famílias, a família desse camarada aqui, de Elimelec, não foi a única. Normalmente muitas famílias, quando Deus pesava a mão, elas fugiam do território da terra prometida e iam viver no meio de outros povos, onde ainda tinha comida. Foi morar como estrangeiro nos campos de Moabe. O povo de Moabe era um povo descendente de Ló. Moabe era o filho de Ló, fruto do incesto, do relacionamento sexual de Ló com a sua filha mais velha. Quando Deus liberta eles lá de Sodoma e Gomorra, quando Deus liberta a família de Ló de Sodoma e Gomorra, a esposa de Ló olha para trás, vê uma estátua de sal, né? Aí Ló e as suas 2 filhas vão viver nas montanhas. E as filhas dele, elas têm uma ideia genial. Elas falam: olha, uma vez que só tem nós 3 aqui, para que a nossa família continue existindo e tenha posteridade, a gente precisa ter um filho.
E como não tem outro homem aqui, a gente precisa engravidar do papai. Então elas embebedam Ló, e uma noite uma tem relação com ele, na outra noite outra tem relação sexual com ele, ela engravida, a filha mais velha, tem um filho, e esse filho é chamado Moabe. E esse rapaz vai então começar um clã. Esse clã, a médio prazo, vai se tornar inimigo do povo de Israel. Quando o povo de Israel está entrando na terra prometida, é essa nação de Moabe que envia lá Balaque para amaldiçoar. Lembra aquela história de Balaão, que eles enviam um profeta para amaldiçoar o povo de Israel, e aí Deus reverte aquilo, contra ele. É um povo inimigo de Israel, se torna um inimigo de Israel, eles não ajudam Israel, e é ali que Elimeleque vai morar. Qual que era o problema inicial então? O problema inicial é que tinha faltado pão na casa do pão. Para onde então a família foi? Para as terras de Moabe. Moabe, dá para ler embaixo, Moabe, bem isolado, no canto de baixo, terra, Moabe. Eles saíram ali de perto de Jerusalém, e Judá, depois um pouquinho acima de Jerusalém. Belém ficava ali perto. Eles saíram dali e foram até as terras de Moabe. Não dá para ver porque o projetor está muito claro, mas a terra de Moabe era uma terra que não ficava dentro da terra prometida. Não pertencia aos limites que Deus tinha prometido do povo. Eles vão para um território onde Deus não tinha prometido abençoar o povo ali. Eles vão para esse território, porque lá tinha comida. Muito bem, uma coisa importante para a gente saber a respeito de Moabe. Deuteronômio 23, versículos de 3 a 6. Quem pode ler, por favor? Deuteronômio 23. Nenhum Moabita ou qualquer de seus descendentes até a 10ª geração poderá entrar na Assembleia do Senhor, pois eles não vieram encontrar-se com vocês com pão e água no caminho, quando vocês saíram do Egito. Além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, para vir de Pétor, na Mesopotâmia, para pronunciar a maldição contra vocês. No entanto, o Senhor, seu Deus, não atendeu a Balaão e transformou a maldição em bênção para vocês, pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Não façam tratado de amizade com eles enquanto vocês viverem. Obrigado. Os Moabitas não terão parte na Assembleia do Senhor. Os Moabitas não terão parte no relacionamento de Israel com o Senhor. Não é para vocês se associarem com os Moabitas. Isso é uma ordem direta de Deus. Isso é uma ordem direta de Deus contra aquela nação específica. E o que essa família faz? Quando aperta a situação financeira, eles correm para Moab. Eles correm para a terra de Moab. Outra ironia do texto. Qual que é o nome aí do chefe da família? Versículo 2. E o nome do homem era o quê? O que significa Elimeleque? Deus, o Senhor é o meu rei. Então, uma segunda ironia aqui do livro. O nome do chefe da família é Deus é meu rei. Mas quando a situação aperta, eu fujo e desobedeço este meu rei. Deus já havia proibido a nação de Israel de se envolver com Moab. Mas este homem que se chamava Deus é meu rei, desobedece o seu rei. E se envolve com uma nação que Deus já tinha proibido eles se envolverem. Então, quando um judeu ele vai ler aqui esses primeiros versos, ele lê mais ou menos isso. Na época do juízo, faltou o pão na casa do pão. E o homem que se chamava meu Deus é rei, foi viver no território proibido pelo seu Deus. O judeu está lendo assim. Então falou, o cara se chama meu Deus é rei, mas quando aperta a situação, cadê esse rei? Cadê esse Deus que é rei? Ele está desobedecendo esse rei. Ele está indo morar num lugar onde esse rei já tinha proibido ele de estar. Que rei é esse? Que obediência é essa que ele presta para esse rei? Pastor, uma coisa interessante também é que
um rei, ele podia dizer que ele tinha um. Né? Até o próprio nome dele poderia, não, beleza, Israel não tem rei, mas eu tenho. Quem é? Deus é meu rei, mas mesmo assim ele só obedece. Exatamente. Ele era descendente de Abraão, era israelita, ele sabia da existência do seu Deus. Provavelmente os pais dele ensinaram algo sobre Deus para ele, não teriam dado esse nome em vão para ele. E ele poderia justamente fazer o que Deus esperava que o povo fizesse. Olha, tá cada um fazendo o que é certo aos seus próprios olhos, mas eu vou fazer o que é certo diante do Senhor. A gente está passando fome, eu creio que é Deus pesando a mão. Eu vou pedir perdão para Deus. Eu quero me arrepender, eu quero explicar para o nosso povo: olha, a gente está errado. Deus está cumprindo a aliança. Vamos nos arrepender, porque nós temos um rei. Ele não faz isso. Ele pode, ele vai atrás da provisão para ele, para a família dele. E também por ele ser de Belém, da Judéia, ele possivelmente era da tribo de Judá. E foi a primeira tribo que Deus falou: pode atacar que eu vou estar com vocês. Então, ele se subjugando uma nação, quando Deus já tinha dito: cara, pode ir que eu vou com vocês. É a primeira tribo que tinha sido ordenada: pode ir, mesmo que não tenha. Mas Josué, pode ir que eu estou com vocês. Então, é muita ironia mesmo. O cara que era da tribo que Deus tinha dado a ordem: você pode ir lá que eu vou estar com vocês, e que deu vitórias realmente. Você vê o cara se submetendo a uma nação que não era de Deus. E Deus mostra também a força, porque no caso de Caleb, quando ele recebe a promessa que tinha sido feita por Moisés para ele destrona os dois filhos de Enaque. Se você lembrar dos Enaquins, o Golias era um Enaquim. Imagina. E se cumpre aquilo que Caleb fala: né? Nós vamos comer como se fosse pão. Você vê, o Caleb não era um cara do tamanho de Golias, mas Deus deu força. Então tudo isso realmente é muito interessante no início logo do livro, porque cara, o cara que é descendente, que Deus é o rei dele, que é da tribo que estava ganhando. Lógico, posso dizer, na hora que o negócio aperta, quando Deus põe a prova, quando o outro Deus ele se forma uma armadilha, o cara vai e cede. E perde-se também um poderio militar interessante, porque o cara sai com os dois filhos, né? Seriam 3 guerreiros aí numa batalha. Um número importante. Muita similaridade aí com a gente. Quando as coisas apertam para a gente, né? O que a gente acha? Vem na igreja, canta, né? O Senhor é meu rei, Deus é o meu Senhor. A gente canta um monte de música bonita, né? Um monte de letra assim, né? Mas e quando a gente passa por alguma dificuldade? A gente realmente lembra isso? A gente busca esse Deus: olha, o Senhor é meu rei, lembra que eu canto para o Senhor todo domingo na igreja? Estou precisando de uma ajuda aqui, Senhor. Olha, eu confio no Senhor. Ou será que a gente tenta dar o nosso jeitinho? Olha, eu vou deixar de ir para a igreja porque eu preciso trabalhar mais, preciso de mais dinheiro. Eu vou me afastar de Deus, do povo de Deus, porque eu preciso prover coisas para a minha família. Sabe que eu de fato confio que o Senhor é o meu rei, é o meu provedor, né? Há uma possibilidade muito grande de cada um de nós, na hora do aperto, continuarmos agindo como o povo de Israel agia, se afastando de Deus. E uma coisa que ele não pensou, aquele moleque não pensou, ou até pensou, mas não considerou, foi o fato de que ele estava afastando os filhos dele de Deus. Ele estava afastando a esposa dele de Deus. Porque Deus, ele era o Deus da nação de Israel. Ele estava saindo do meio do povo de Deus e indo para o meio de um povo idólatra, pagão. O Deus de Moab era um dos deuses para o qual se tinha que sacrificar crianças. E aí ele pega os filhos dele vivendo um território desse. Irmãos, muitas vezes a gente pode até pensar igual. Não, olha, lá não tem uma igreja boa, lá não tem um povo certo, mas eu dou conta de ensinar sobre Deus para a minha família. Cuidado com isso. Cuidado com o zoião só no dinheiro e não na preocupação com a sua família. Não, a gente vai parar de participar das atividades da igreja, porque agora eu e minha família vamos trabalhar durante a semana, a gente vai no domingo. O domingo está bom. Será que você trazer seu filho participar uma vez por semana de um culto é suficiente para ele conhecer Deus?
Cuidado com esse tipo de decisão tomada pensando só na provisão. Eu preciso de mais, está faltando. Então, onde que eu encontro mais? Longe de Deus. Quando na verdade saber se o que eu tenho já não é suficiente, né? Ou confiar em Deus, para que Ele mande por outros meios. Olha, eu não vou me afastar de Deus. Eu vou continuar servindo a Deus, eu vou continuar indo para a igreja todo domingo, de manhã e de noite. E eu confio que Deus vai providenciar o que eu estou precisando. Na hora do aperto, Elimeleque se afastou de Deus, afastou a família dele, Noemi, versículo 2, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, o doente e o definhando, o nome dos filhos dele, né? Doente e definhando. Claudete, pode falar. Eu ia falar que muitas vezes as pessoas são, parece uma piedosas, mas são tão bobas. Aí o pastor me carregou no mal. A igreja do papai boa, Deus desculpa para se afastar de Deus mesmo numa situação lá, não dá mais nada. E o pastor me deu, ficou me pegando com o homem por 40 dias. O ano que o pastor falou, né? Deus queria que eu falasse, né? Então, muitas vezes desculpas para se afastar da igreja, do recurso, são essas. Coisas tão bobas que a pessoa não percebe o problema da vida. Então, o pastor que não vai pouco, na igreja que não pegou, falta de confiança, conselho, de Deus. Eu falei isso com falta de amor, não, ao contrário. É muito falta de Ele foi justo, não é que ele foi um Deus ruim como você colocou, né? Não é que ele é um Deus ruim, ele já tinha avisado. Não é que ele faria isso. Já tinha avisado, exatamente. Legal. Versículo 2. Eles eram efrateus de Belém de Judá, chegaram para ficar, chegaram para morar, para permanecer nos campos de Moabe. Uma terceira ironia aí, versículo 1 e 2 está mostrando então que falou do pão, e esse homem, chefe de família, decide sair do território de Deus e morar num território pagão, inimigo de Deus, para quê? Para buscar provisão para sua família. Ele não confiou na provisão de Deus, ele confiou no seu braço. Olha, eu vou trabalhar, eu vou pegar pão em outro lugar. Terceira ironia do livro, versículo 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, sobreviveram seus 2 filhos. Ele buscava provisão, mas não durou muito, chegou lá e morreu. Então não adiantou ele não confiar em Deus, não adiantou ele falar, eu vou trabalhar, eu vou conquistar a minha família. Ele morreu. E agora ele deixou a família dele, ele deixou a esposa dele num território longe de Deus, ele deixou os filhos dele num território longe de Deus, longe dos familiares, sozinhos no meio de uma terra estranha, de um povo estranho, de um Deus estranho. Foi uma furada. Ele queria trabalhar, ele queria providenciar comida, mas Deus ceifou a vida dele. Olha, chega, acabou, chegou sua hora. Agora então, a partir do versículo 3, o foco vai sair de cima desse camarada, Elimeleque, e vai recair em cima da esposa dele, Noemi. Versículo 3: E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e sobreviveram seus 2 filhos. O foco vai cair sobre Noemi e sobre as consequências da atitude de Elimeleque. Queria pedir para que você lesse do versículo 3 até o versículo 5, prestando atenção em algumas consequências da atitude de Elimeleque. O que vai acontecer agora de errado sobre essa família, dada a decisão precipitada, errada, equivocada, desobediente de Elimeleque? Quais são algumas consequências da decisão dele? Do versículo 3 até o versículo 5. Espera aí, dá uma lida, a lista todas na sua cabeça, depois você fala todas, que é mais de uma. Dá uma lida aí. Do 3 ao 5. Uma eu já falei aqui. Vamos lá, versículo 3. Uma consequência aí da decisão de Elimeleque, se afastar de Deus, do povo de Deus,
da provisão de Deus. Versículo 3. Morreu. Tá, isso foi uma consequência, ele morreu. Mas a consequência não foi só para ele. Para quem foi pior? Para a mulher. Eu fico sem descendência, não é? Isso aqui não conta também? Você é descendente também, né? Porque... A gente vai chegar lá. Claudete, desculpa. Discutindo aqui, que naquele contexto, na época, uma mulher com 2 filhos, isso é muito difícil. E ainda numa terra afastada de Deus. A probabilidade de roubar em tudo que eles tinham, de levar os filhos dela como escravo, de levar ela como escravo, era muito grande. Então a primeira consequência foi justamente isso. Ela ficou sozinha numa terra estranha, ela com os seus filhos. A decisão dele afastou a família dele de Deus. A decisão precipitada, ele largou eles lá. Porque agora ele morreu, ele está bem bom, mas ele deixou a família dele lá. Ele deixou a família dele no meio então, de um povo que podia se aproveitar dela, se aproveitar dos filhos dele, acabou. A busca dele pela provisão acabou numa desgraça para a família. Outra consequência aí, versículo 3, alguma outra questão? Versículo 3 ainda, versículo 3. Essa aí o Luan falou, versículo 4, fala aí, Luan. Exatamente, os filhos dele se casaram com mulheres as quais Deus havia proibido que eles se casassem. Deus falou: não casa com esse povo, não se mistura, não se mistura com essa gentalha, não se mistura com esses pagãos, não se mistura com esses pagãos, porque eles vão afastar vocês de mim. E os filhos dele, declaradamente, aqui você vê então a rebelião do coração dos filhos dele. Você vê o auge da falta de ensino sobre Deus, o auge da falta do ensino sobre o temor de Deus. Não basta me afastar de tentar ganhar pão, agora eu vou desobedecer tudo, agora eu vou casar, eu vou fazer o que eu quiser. E assim começa. Uma desobediência pequena, uma falta de fé pequena em Deus, na provisão de fé, na provisão que Deus ia, na fé de que Deus ia prover o necessário, eles começam a se afastar de Deus. E chega agora então no auge da rebelião contra Deus. Eles se casam com mulheres que Deus já havia proibido eles se casarem. Então isso também é uma consequência aí, bem lembrada, bem percebida. Uma coisa interessante é que aquele pequeno desobediência dos pais se torna grande na vida dos filhos. Né? Então, o que o pai estava ensinando para os filhos? Não, cara, a gente pode fazer aqui, mas é só uma coisinha rapidinha e depois a gente volta. Como se você estivesse comprando o seu futuro. Né? E aí a desobediência pequena, aparentemente pequena do pai, para os filhos se torna gigantesca. Né? Então, se o pai só estava desobedecendo, não, só vou morar ali, depois eu volto para os filhos. Não, se o pai desobedeceu, eu desobedeço o que eu quiser. Né? E uma outra coisa que às vezes passa desapercebida, Noemi significa bela, né? Imagina uma mulher bonita na terra estrangeira com 2 filhos fracotes. Essa é a situação que o marido colocou a família, né? Para ela se tornar uma escrava sexual aí é muito fácil de acontecer, né? O nome, gente, da pessoa geralmente significava realmente ali quem a pessoa era. Definiam o nome da pessoa, era a definição de quem a pessoa era. Então, realmente, Noemi, bela, doce, bela, e os filhos doente e fracote, né? Era o nome deles. Imagina, 2 molequinhos pequenos, definhando. Sem chance. Levaram então esposas moabitas. O que mais? Outra consequência aí, versículo 4. Ou versículo 5. Pior que o bem. Exatamente, outra consequência, os filhos agora morrem, ela fica sozinha em peixe. Só que ela não é sozinha, agora ela tem 2 mulheres viúvas junto com ela. E agora ela tem que é a líder da família, porque não tem mais homem, ela é a mais velha, ela é a chefe de uma família que só tem mulheres. E provavelmente mulheres bonitas. A gente está falando num contexto onde para essas mulheres serem realmente levadas como escravas sexual é uma coisa muito simples de acontecer. Tá? Então, 3 mulheres agora, sozinhas.
Morreram também seus filhos doente e fracote, e a mulher foi deixada sem seus filhos e seu marido. Tem uma outra consequência aqui no versículo 4. Por quanto tempo os filhos dela ficaram casados? 10 anos. Sem conseguir gerar o quê? Descendentes. Gente, isso era um sinal da mão de Deus pesando naquele momento da história. No Antigo Testamento, quando faltava pão, quando uma família não conseguia ter filho, isso era algum sinal de que Deus estava ali agindo sobre aquela. 2 filhos. E nenhum dos 2 conseguiu deixar um descendente. Isso era uma vergonha para a família. A família morrer, a família não conseguir. Deus havia prometido: olha, vocês serão uma multidão, uma grande nação. E aqueles que não conseguiam chegar lá, aqueles que iam parando no meio do caminho por falta de descendentes, isso era uma humilhação muito grande. Isso era uma vergonha muito grande. E ela vê os seus 2 filhos casados por 10 anos, um pouco menos talvez, ou até 10 anos, sem nenhum dos 2 conseguir gerar descendentes. Naquele contexto, naquele momento histórico, isso era um sinal de humilhação para a família. Isso era um sinal maior ainda, que Deus estava pesando a mão contra eles. Deus estava segurando alguma coisa ali. Então, uma outra consequência é essa. Deus e seus filhos casaram, não conseguem ver descendentes nascendo. Versículo 5 aí que vocês colocaram. Agora ela vê os filhos morrerem e ela fica sozinha, mais sozinha do que ela já estava. Porque antes ela tinha pelo menos os 2 filhos lá, o franzino e o magrelo, mas agora ela está totalmente sozinha, com 2 mulheres para cuidar. Então, irmão, a gente pode dizer que a história começa mostrando um homem que tomou uma decisão errada, uma decisão infiel, uma decisão de não confiar em Deus, e as consequências que essa decisão trouxe sobre a família dele e sobre a descendência dele. Deus estava ali praticamente encerrando a descendência dele. Acabou, a história de vocês acabou. Vocês não confiaram em mim. Noemi, a única sobrevivente do clã, da família, chegou então no fundo do poço. Ela não tinha marido para cuidar, ela estava longe da família dela, quilômetros de distância, 120 quilômetros, num contexto onde você não tem carro nem helicóptero, para subir e descer a montanha muito longe, 120 quilômetros de distância, não estava na cultura dela, não tinha o Deus dela e o sistema religioso dela para recorrer, e agora com 2 mulheres para cuidar. Foi uma escolha pecaminosa, mas como nós podemos ver por simples e fácil, se ele tivesse percebido, tivesse se arrependido, tivesse voltado a Deus, suplicado, Deus teria estarrado a família dele, ou mesmo a Noemi, quando morreu. Nós vemos que eles não só fizeram a escolha, mas eles persistiram na escolha até as últimas consequências. Porque ela podia ter voltado depois que ele morreu, né? Ela tinha os 2 filhos. Mas os 2 filhos, deliberadamente, talvez acharam as mulheres daquela região mais bonita e decidiram ficar por lá, para se casar. Ele estava fazendo, desde Elimelec, estava fazendo o que era certo aos seus próprios olhos. Olha, o que é certo aos olhos de Deus? Nós nos arrependemos como nação do nosso pecado e pedir perdão. Era isso que era certo aos olhos de Deus. Mas o que é certo aos meus olhos? Olha, eu saio daqui, eu vou procurar comida em outro lugar. E aí os filhos dele, a esposa dele, ao invés de decidir, não, agora ele morreu, o que é certo a fazer? Vamos voltar e entender que Deus está pesando a mão sobre nós, vamos nos arrepender? Não. Vamos ficar aqui, vamos casar com mulheres que Deus proibiu. E aí depois de 10 anos, quando os filhos também morrem e não deixam descendentes, aí sim, bom, na verdade não. Ela ainda não toma a decisão de voltar para a casa dela, ela ainda não toma a decisão de voltar para Deus. Ela vai tomar essa decisão daqui a alguns instantes, quando ela percebe uma coisa mais importante do que Deus para ela. Havia voltado a ter pão na casa do pão. É por causa do fato de que voltou a ter pão na casa do pão, que Noemi decide voltar para o povo de Deus. Versículo 6. Então ela levantou-se com suas noras e voltou dos campos de Moabe, pois ela reconheceu que o Senhor pesou sua mão sobre ela, pois ela se arrependeu de ter se afastado do Senhor. É por isso que ela voltou? Não.
mas porque ela ouviu que o Senhor visitou o seu povo, dando-lhes pão. Olha, tem pão lá de novo. Então é melhor a gente voltar para lá. 10 anos se passaram, e ela ainda não havia entendido, olha, eu preciso me prostrar diante do meu rei, do rei que era Deus do meu marido, do qual a gente se afastou. Não, eu vou voltar lá, porque agora Deus foi bom com o povo daquela região. Provavelmente aquele povo havia se arrependido de algum pecado e voltou a ter pão na casa do pão. Então ela decide voltar por causa de Deus. Não, ela decide voltar por causa do pão. Agora tem pão lá, então é melhor a gente voltar para lá. Por quê? Porque meus parentes estão lá e agora de algum modo eu vou sobreviver lá. E essa é a decisão que ela toma. Meus irmãos, meu objetivo era ter terminado o capítulo 1 hoje. Peço perdão para vocês. Peço perdão para vocês, mas a gente vai ter que. Bom, eu tenho 2 minutos, vamos seguir aqui rapidinho. Não dá mais. Vamos acabar o capítulo 1 em 2 minutos. Brincadeira. Saiu Moisés então com suas 2 noras e foram pelo caminho de volta para a terra de Judá. Disse Noemi, então, no meio do caminho, Noemi parou, pensou e falou para suas 2 noras: olha, vocês, voltem cada uma para a casa de sua mãe, que o Senhor haja com bondade para com vocês, assim como vocês agiram para com os mortos, para com os seus maridos, volta para a casa de suas mães. Meu desejo é que Deus abençoe vocês lá. Vocês foram boas com os meus filhos, foram boas comigo, mas é melhor vocês voltarem. Noemi estava preocupada, gente, porque era uma viagem de pelo menos 120 quilômetros, subir e descer montanha, tá? No meio de florestas, num contexto onde ela não tinha um homem, não tinha uma arma para se defender. Ela não tinha tanta convicção que ela ia chegar lá ou não. E aqui parece que ela amava mesmo os olhos e falou: olha, voltem vocês para a casa dos seus pais, voltem vocês para as suas famílias. Que o Senhor dê para vós que encontrem cada uma lugar de descanso na casa de um marido. E então beijou-os. Ela está falando: olha, volta aí, olha, que Deus abençoe vocês e que Deus dê um marido para vocês, um novo marido, para vocês conseguirem viver tranquilamente, para vocês terem uma boa vida. E nesse contexto era muito importante a mulher ter um marido, tá? Para proteger ela, para prover para ela, para cuidar dela. Uma mulher sozinha era muito perigoso. E então Noemi beijou as 2 noras, e elas levantaram a voz e, como boas mulheres, começaram a chorar. Elas ficaram emocionadas com aquele contexto. Né? O que uma mulher faz no momento de decisão? Ela chora. Quando a mulher está em decisão, ela chora, ela fica nervosa, fica emocionada, ela chora. Ela está tomando uma decisão aí. E elas, coisa mais normal que a mulher faz, estava indo tomar uma decisão, ao invés de pensar, elas choraram. Tá? Emocionados, disseram para Noemi: não, nós vamos com você para o seu povo. Noemi, percebendo ali a emoção das 2, a decisão das 2, então agora primeiro ela fala: voltem, vocês foram boas, eu desejo que Deus abençoe. Uma vez que elas falam não, então Noemi vai apresentar aqui agora o quadro. Olha, então vocês querem ir? Preste atenção no que está esperando vocês. Voltem, minhas filhas, por que vocês viriam comigo? Ainda há filhos em meu ventre e serão para vocês marido. Lembra da lei do Levirato? A lei do Levirato era assim: se eu me casasse com uma mulher, lógico, as pessoas casavam com mulheres naquela época, se eu me casasse com uma mulher e eu morresse sem deixar um descendente, o meu parente homem mais próximo dela, que pudesse se casar com ela, que tivesse condições não financeiras, mas que não fosse casado, ele se casaria com ela, para que a minha família não morresse, para não deixar ela descuidada, para prover um descendente para a minha família. Era uma lei que Deus havia instituído no povo. E Noemi falou: olha, eu tenho algum filho na barriga para vocês se casarem? Eu não tenho nenhum filho na minha barriga, gente, para vocês. Não tem como eu prometer um marido para vocês.
Não tem como eu prometer um provedor para vocês. Voltem, minhas filhas, versículo 12. Vão, eu sou muito velha para me casar de novo, para ter outro marido. Ainda que eu diga, eu tenho esperança, ou também que eu esteja com um marido esta noite, e ainda esta noite gere um filho, ainda que eu tenha um marido hoje, que eu me case hoje, tenha relação sexual, engravide hoje, vocês esperariam até quando eles fossem grandes? Vocês esperariam no mínimo aí uns 20, 25 anos para se casarem com eles? Isso não vai acontecer, meninas. Não tem como eu prometer um provedor, não tem como eu prometer um marido para cuidar de vocês. Não, minhas filhas, porque é muito amargo para mim, a vida está muito difícil para mim. Pois realmente, de fato, veio sobre mim a mão do Senhor. Deus está pesando a mão dele contra a minha pessoa. Meninas, eu não posso prometer a vocês um marido, eu não posso prometer um provedor, não tenho como cuidar de vocês, não tenho como prometer que vocês vão ser bem cuidadas. Pelo contrário, a vida está difícil para mim. Vocês não perceberam, mas eu já percebi. Eu acho que Deus está pesando a mão contra mim. Eu acho que Deus, o meu Deus, Ele está bravo comigo. E aí, então, agora ela apresenta um quadro real para as duas. Vocês querem me seguir? Se vocês quiserem me seguir, vocês precisam entender isso. Vocês não vão ter um homem para cuidar de vocês, e o meu Deus está bravo comigo. Vocês vão andar perto de mim? Vocês vão andar comigo? Versículo 14. Então as mulheres, como boas mulheres, novamente levantaram a voz e choraram. Elas precisavam de novo tomar uma decisão, então elas choraram. Em Orfa, beijou a sua sogra e saiu, voltou para a casa dos seus pais. E Ruth agarrou-se a ela, a Noemi. Disse Noemi para Ruth: olha para a tua cunhada, ela voltou para o seu povo e para os seus deuses. Ela voltou para o seu povo, ela voltou para os seus deuses. Ela tem em quem confiar, ela está confiando neles, ela está voltando para o contexto dela, ela está voltando para a cultura dela, ela está voltando para a família dela. Volte você também atrás da sua cunhada. Disse Ruth: não supliques a mim que eu te abandone, por voltar atrás de ti. Onde tu fores, eu irei. Onde tu repousares, repousarei. Teu povo será meu povo. E aqui é o centro da afirmação dela, que continua depois. O seu Deus será o meu Deus, ou é o meu Deus. Onde você morreres, eu morrerei e serei sepultado. Assim faça o Senhor comigo. E outro tanto, se outra coisa, que seja a morte me separar de ti. Que Deus me castigue se eu me separar de você, ou se eu me separar do seu Deus. Essa mulher moabita, de um povo inimigo de Deus, ela tem aqui uma grande decisão a tomar. Ela chora, como uma boa mulher, ela chora. Mas eu queria que os irmãos percebessem como Deus conduziu a tragédia de uma nação, a tragédia de uma família, para chegar em uma pessoa, para dar a essa única pessoa uma oportunidade também. Eu não estou dizendo que Deus fez tudo isso de propósito, Ele pode fazer tudo isso de propósito, mas Ele usou e aproveitou da tragédia de uma nação, Ele aproveitou da tragédia de uma família, para falar com uma pessoa que era de um contexto inimigo do povo dele, e dá uma oportunidade para ela, e ela toma uma decisão. O seu Deus é o meu Deus. Eu não tenho mais minha família, eu não tenho mais minha cultura, eu não tenho mais os meus deuses. O que eu tenho agora é a sua família, é a sua cultura, é o seu Deus. Eu sigo o seu Deus. É por isso que eu vou atrás de você, porque onde o seu Deus está, eu vou com você até lá. A partir desse momento nós temos uma mulher convertida, uma mulher que deixou de ser pagã e agora se tornou uma mulher com fé no Deus de Israel, uma mulher prosélita, né? Ela se converteu do paganismo para a religião israelita. A partir de agora essa mulher é vista com outros olhos. Ela é uma estrangeira, mas é uma estrangeira que tem fé no nosso Deus. Ela não está aqui para nos afastar de Deus,
ela está aqui porque ela aceita Deus, o nosso Deus. Num contexto onde todas as pessoas estavam fazendo o que era certo aos seus próprios olhos, num contexto onde todas as pessoas estavam fazendo o que elas achavam que era melhor para si, Ruth decidiu fazer o que Deus queria que ela fizesse. Olha, eu vou confiar no seu Deus, eu vou com você porque eu confio nele. Eu não confio nos meus deuses, eu não confio num homem provedor, eu não confio na minha família, eu confio no seu Deus. Eu vou seguir você porque eu confio no seu Deus. No momento onde ninguém confiava em Deus, Deus vai lá em outro contexto, no contexto do novo inimigo, e mostra: olha, eu posso levantar pessoas que têm fé em mim em qualquer lugar. Eu me revelei a vocês, eu fiz milagre para vocês, eu providenciei comida para vocês, e vocês me abandonaram. Essa mulher só ouviu falar de mim, mas a fé dela é maior do que a de vocês. Esse é o contexto onde Ruth se torna, a partir de agora, então, a personagem principal do livro. Não mais sogro, não mais a sogra, mas agora essa mulher gentia que se torna uma convertida ao Deus de Israel. Semana que vem a gente continua essa novela da vida real e nós vamos ver o que acontece com elas, essas duas mulheres. Será que elas vão chegar bem? Será que elas vão ser assaltadas no meio do caminho? E será que elas vão sobreviver? O que vai acontecer? Aguarde as cenas, próximo capítulo da nossa novela da vida real. Pastor Jair. A gente fica com essa curiosidade, mas é interessante que o nome do livro é o nome não é de Noemi. Também. Pastor, fala isso. Depois a gente fala. Depois a gente fala isso. Não é. O nome foi. O primo que se falou essa história. O de outro capítulo, né? Então, legalmente eu só vergonha, essa missão também. A missão qualquer dia. Irmãos, semana que vem a gente continua aí. Espero ter vendido peixe, você vir na semana que vem para ver o que vai acontecer. Leia a Bíblia na sua casa, tá? Mas a gente vai ler juntos aqui também. Vamos orar. Lembre-se disso, irmãos. O Senhor é o soberano sobre a história. Ele usou a tragédia de uma nação, ele usou a tragédia de uma família para levar a mensagem à pessoa dele a uma pessoa que não fazia parte da sua nação, mas se tornou parte da família por ter se casado com um judeu. Né? Deus é o soberano da história, ele controla a história, ele sabe o que vai acontecer com a sua vida, ele sabe se você vai ser fiel a ele ou não, mas o importante é que a gente sabe também. Se eu quiser fazer o que é certo aos meus olhos, irmãos, eu não vivo debaixo da aliança mosaica, mas eu vivo debaixo do mesmo Deus. Ele vai me julgar pelo meu pecado, pela minha falta de confiança. Ele vai me julgar pela minha falta de fé. Se eu fizer o que é certo aos meus olhos, ele vai me julgar. Se eu fizer o que é certo aos olhos dele, como nós vamos ver a partir da semana que vem, ele também vai me abençoar. Vamos orar? Pedir que Deus nos ajude a confiar mais nele, a não agir como aquele que se chamava meu Deus é rei, mas na hora do aperto se afastou de Deus. Que a nossa confiança possa estar em Deus, mesmo no momento de dificuldade. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos nesta manhã, porque através da tua palavra, através de uma história real, percebemos várias lições para nós. Primeiro, percebemos que também vivemos num contexto onde queremos fazer o que achamos melhor para nós. Ajuda-nos, Senhor, a evitar esse erro. Ajuda-nos a buscar fazer o que é certo aos seus olhos. Também, Senhor, aprendemos que muitas vezes nós dizemos que confiamos no Senhor, mas na hora da dificuldade nos afastamos de Ti. Tentamos dar a nossa solução. Pedimos também, Senhor, ajuda-nos a não cair nesse erro. Que na hora da dificuldade possamos orar, possamos buscar conselhos do Senhor, possamos esperar e confiar em Ti. E que possamos também entender, Senhor, que o Senhor direciona a história. O Senhor também coloca pessoas no nosso caminho, na nossa família, na nossa vida, que não conhecem o Senhor, mas não há acaso. O que há é um Deus soberano. E ajuda-nos, Senhor, a entender que nós também temos pessoas, conhecidos, amigos, colegas, familiares, que precisam conhecer o Senhor e precisam tomar uma decisão, assim como Ruth tomou, de continuar confiando na sua família, nos seus deuses, ou de passar a confiar no Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos instrumentos do Senhor, para apresentar a essas pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho, na nossa família, na nossa vida. Sabemos que muitas vezes temos oportunidades e deixamos elas passar.
Ajuda-nos, Senhor, a aproveitá-las, para que possamos também ser fiéis na transmissão do conhecimento da palavra do Senhor, da pessoa do Senhor, do Evangelho de Jesus Cristo, para todas as pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho. Não importa a situação delas, não importa se não aos nossos olhos elas são pessoas que não gostam do Senhor, são pessoas que já têm o seu sistema religioso. Ruth foi confrontada, conheceu o Senhor e tomou uma decisão do seu lado. Ajuda-nos também, Senhor, a apresentá-lo para as pessoas que nos cercam. Quebra, Senhor, na nossa mente qualquer paradigma, qualquer empecilho. Ajuda-nos a confiar que o Senhor é suficiente para que uma pessoa te ame e te busque com sinceridade. Pedimos que o Senhor abençoe esse dia que ainda temos pela frente, para que possamos adorá-lo como convém, cultuá-lo como o Senhor merece à noite. Nós te agradecemos porque o Senhor se revelou a cada um de nós, que assim como Ruth, também éramos pagãos, inimigos do teu povo e do Senhor, mas o Senhor se apresentou a cada um de nós e nos faz agora família do Senhor. Muito obrigado, Pai. Abençoa-nos, em nome de Jesus oramos, é o que nós te pedimos neste dia. Amém.